Oi, galera! O tema de hoje é via aérea avançada e nós vamos falar sobre os 4 dispositivos que englobam essa categoria: o combitube, o tubo laríngeo, a máscara laríngea e o tubo orotraqueal. A intubação orotraqueal nem sempre é um procedimento fácil de ser realizado. Precisa de muito treinamento, de muita capacitação, precisa que o profissional capacitado esteja constantemente exposto a essa situação para poder criar mais habilidade. Só que às vezes ele trabalha num ambiente que isso não é muito comum, ou que ele não tem muita estrutura, ou que não tem todos os dispositivos disponíveis, essas coisas. Então, o combitube, a máscara laríngea e o tubo laríngeo, eles vêm como alternativa durante essas situações difíceis. Inclusive, também podem ser utilizados quando o paciente vai fazer um procedimento muito rápido, em que não há necessidade de uma intubação orotraqueal. E nós, enfermeiros, claro, precisamos conhecer esses dispositivos para que a gente possa prestar um cuidado mais completo para o nosso paciente até que uma via aérea definitiva seja estabelecida. O combitube é uma união de 2 tubos em um só. Ele também é chamado de via aérea de dupla luz. É um dispositivo de inserção cega, ou seja, é um dispositivo em que o profissional não precisa visualizar a via aérea para inserção, pois ele pode ficar alocado tanto no esôfago quanto na traqueia. Essa é uma das vantagens da sua inserção. Esse é o tubo azul, é um tubo mais longo, que está sempre identificado como número 1. E esse é o tubo transparente, que está identificado sempre como número 2. Ele pode ter 2 tamanhos, que é o de 37 frentes e o de 41 frentes. O de 37 frentes é utilizado para pacientes com altura entre 1,22 m e 1,52 m, enquanto o de 41 frentes é utilizado para pacientes com mais de 1,52 m. Essas duas linhas pretas indicam a localização adequada do tubo. Os dentes e a gengiva do paciente, eles devem estar alocados entre essas duas linhas pretas. O combitube também tem 2 balonetes a serem insuflados, tá? São insuflados através desses balãozinhos aqui, sendo que o azul é o número 1, é o que sempre vai ser insuflado primeiro. Nos dispositivos de 37 frentes, você vai usar 80 ml de ar para insuflar e nos de 41 frentes 100 ml. Já esse mais distal, que é o da pontinha, é o branco, o número 2, ele vai ser insuflado depois com 15 ml de ar, independente do tamanho do combitube, tá? E aí, entre os 2 balonetes, você tem esses pontinhos aqui que facilitam a passagem de ar quando o tubo é inserido na via esofágica. Então, aqui nesse vídeo você pode verificar como é feita a inserção desse dispositivo. Primeiro, você vai verificar a integridade dos balonetes, claro, né, como sempre. Aqui é exemplificada a utilização de um lubrificante, lembrando que sempre tem que ser um lubrificante hidrossolúvel. A gente tem dispositivos produtos em spray, né, para que seja feito o menor contato possível com a superfície do dispositivo. Daí ele é inserido de forma cega. Em seguida, é verificada a localização do combitube entre as duas linhas pretas, é que tem que estar, né, os dentes do paciente. E daí, em seguida, já é insuflado o tubo, o balonete 1, que é aquele que a gente vai insuflar com 80 ou 100 ml, a depender do tamanho do dispositivo. Em seguida, o segundo tubo. E para verificar a localização do dispositivo, você precisa realizar a ausculta, que vai ser feita primeiro pelo tubo número 1. E realizando a ausculta no tubo número 1, se você conseguir auscultar murmúrios vesiculares, isso significa que ele está em localização esofágica. Caso você verifique pelo tubo 1 e não haja murmúrios vesiculares nem elevação do tórax, você já imediatamente vai auscultar o tubo número 2, que é o tubo transparente. E se houver elevação do tórax e os murmúrios vesiculares presentes, isso significa que ele está alocado na traqueia. Caso não seja escutado em nenhum dos 2 tubos, ele deve ser retirado e tentado ou uma outra alternativa, ou
talvez um profissional mais experiente, para tentar garantir uma via aérea adequada. Quando podemos optar pelo Combitube? Em algum momento que a gente tem dificuldade de obter um selo com a máscara facial, com uma barba, por exemplo, ausência de dentes, essas coisas. Quando o paciente não teve uma intubação bem sucedida, ou quando a ventilação está difícil, ou o paciente que seja necessário o manejo das vias aéreas, mas o profissional de saúde não é treinado na técnica de intubação orotraqueal com visualização. Como vantagem, a gente tem que requer um treino, um retreinamento mínimos, não é necessária a visualização das vias aéreas superiores, é uma técnica razoável ser usada quando houver suspeita de lesão no pescoço, pois não há necessidade de hiperextensão da cabeça. A necessidade de uma máscara facial é eliminada, já que ele tem um balão orofaríngeo. Pode fornecer ventilação adequada com localização esofágica ou traqueal. Lembrando que esse dispositivo ele não pode ser utilizado em pacientes menores que 1,22 m, não pode ser utilizado em pacientes que têm reflexo faríngeo presente, não pode ser utilizado também em pacientes que tenham alguma doença esofágica conhecida ou suspeita, claro, também em suspeita de obstrução de vias aéreas, e se na cena houver alguma suspeita ou confirmação que o paciente ingeriu alguma substância cáustica. Já o tubo laríngeo, que é esse daqui, é um dispositivo de inserção somente esofágica. Ele também vai ter 2 balonetes para serem insuflados, porém via um único balão. Já o tubo laríngeo está disponível em 3 tamanhos, o tamanho 3, que é para pacientes entre 1,22 e 1,52, o tamanho 4, que é para pacientes entre 1,52 e 1,83, e o tamanho 5, que é para pacientes acima de 1,83 m de altura. Para o tubo laríngeo, as indicações e contraindicações são semelhantes ao do Combitube, só que, lembrando, o paciente tem que estar totalmente inconsciente se houver lesão ou suspeita de lesão no pescoço, na garganta, enfim, esse dispositivo não pode ser utilizado. Como vantagens, ele é mais compacto que o Combitube, o seu formato em S reduz a possibilidade de intubar a traqueia e, tecnicamente, é menos difícil de ser usado e de determinar o seu posicionamento correto. Como desvantagens, a gente tem as mesmas desvantagens do Combitube, só que como ele é um dispositivo somente de inserção esofágica, você tem desvantagem de acessar inadvertidamente a traqueia. Já a máscara laríngea, ela consiste em um tubo unido em um ângulo de 30 graus a uma máscara elíptica no formato de uma colher. Ela também tem tamanhos diferentes e esse tamanho é dividido pelo peso do paciente. Como você pode ver nesse exemplo, o tamanho 3 é para pacientes entre 30 e 50 quilos, mas você pode utilizar para pacientes com menos de 5 quilos, que é o tamanho número 1, até pacientes com mais de 100 quilos, que é o tamanho número 6. Essa linha preta longitudinal, quando você insere a máscara pela via aérea do paciente, você observa na posição adequada que essa linha preta ela está contra a linha média no lábio superior do paciente. Para garantir um selo de baixa pressão em torno da entrada da laringe, essa máscara tem toda essa região para ser insuflada com ar. Nesse exemplo, você pode ver que a máscara pede 20 ml de ar para ser insuflada. E após testarmos a integridade desse balonete, o dispositivo é inserido pela cavidade oral até que se sinta resistência à inserção dele. Ele pode ser inserido rapidamente quando não tiver uma ventilação muito boa. O volume corrente fornecido pode ser maior do que com a máscara facial. Ocorre menos insuflação gástrica do que com um ambu, por exemplo. Fornece ventilação equivalente ao do tubo traqueal e o treinamento é mais simples. Entre outras vantagens também. Como contraindicação, só tem que ele é contraindicado se o paciente tiver algum risco de aspiração, ou seja, pacientes com estômago cheio. Como desvantagens, esse dispositivo não protege contra aspiração. Esse dispositivo também não pode ser utilizado se não houver uma abertura maior que 1,5 cm. Se a anatomia respiratória for anormal, também vão haver dificuldades para inserir a máscara laríngea. E também se na ventilação houver necessidade de pressões maiores, aí também não vai ser possível com a máscara laríngea.
A intubação orotraqueal já é o procedimento mais complexo entre todos eles e promove muito mais vantagens, porque é uma via aérea definitiva, você consegue aspirar a traqueia, você tem mais segurança em relação à broncoaspiração do que os outros dispositivos, mas nós já falamos bastante sobre esse dispositivo aqui. E aqui no Diário de UTI, você vai lá embaixo no meu feed e você pode conferir tudo sobre intubação orotraqueal, quais as atribuições do enfermeiro durante esse procedimento, enfim, e vai tirar todas as suas dúvidas. Se ficar faltando alguma informação, pode me procurar aqui que a gente discute, tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, deixem suas dúvidas aqui e espero vocês no próximo, tá bom? Beijo!